eu quero te apresentar uma visão que não é muito popular. Você não vai ver professores aí da faculdade de Direito ou outras pessoas na internet, nas redes sociais, defendendo esse ponto de vista com muita facilidade. É algo raro e você não encontra em qualquer lugar. Mas a verdade é que um bom advogado, ele precisa ter muito mais conhecimento do que qualquer juiz, promotor ou qualquer outra carreira de Estado. Ser bem-sucedido na advocacia exige um conhecimento muito mais robusto do que, por exemplo, para passar num concurso da magistratura. Se você quer entender essa lógica, te convido a ficar até o final desse vídeo. Antes da gente começar, cara, deixa um like aqui nesse vídeo, me ajude a fazer esse canal crescer. Eu estou todos os dias postando conteúdos diferenciados relacionados ao nosso universo jurídico, conteúdos úteis para advogados, estudantes de direito, concurseiros, servidores públicos de carreiras da área jurídica. Então, me ajude a fazer com que esse canal alcance aí um outro patamar, beleza? Bom, vamos lá. É muito comum, quando a gente passa a estudar direito na faculdade, o pensamento de que o topo da cadeia alimentar da área jurídica seria a magistratura. Tem gente que sequer chega a tentar ver isso como algo inacessível. E pouco se fala sobre o que é necessário para ter sucesso na advocacia, que é uma área muito mais promissora do que qualquer carreira de Estado. É um tema que não é muito fácil de trabalhar, porque existem muitos conceitos que a gente traz da nossa bagagem de vivência, daquilo que nós ouvimos, escutamos e observamos no dia a dia. Mas essa realidade com a qual a gente tem contato não necessariamente faz parte de uma realidade mais ampla. A gente consegue enxergar apenas parcialmente aquilo que acontece no mundo real. Bom, vamos ser claros. Existem hoje mais de 1,5 milhão de advogados no Brasil, e é lógico que quando você tem muitos profissionais em uma área, aquela percepção de que a área está saturada, ela se torna muito óbvia. Se tem muito profissional, e a maioria está aí ganhando pouco, ou então vendendo o almoço para comprar a janta, fica fácil chegar à conclusão de que essa área ela não seria muito promissora. Mas a realidade é que um bom advogado, um advogado que consegue atingir um outro patamar aí na sua atuação prática, ele tem uma vida muito melhor do que a vida de um juiz. Só que para chegar a esse nível, são necessários conhecimentos que pouca gente tem disposição para aprender. Eu acho curioso porque é muito comum você ver advogados frustrados desistirem da profissão para estudar para carreiras jurídicas. Então o cara que saiu da faculdade e nunca teve uma rotina séria de estudo jurídico, porque um bom advogado ele precisa de um conhecimento jurídico aprofundado. Como que você vai fechar contratos com grandes clientes corporativos que têm um jurídico interno com o qual você precisa discutir assuntos de alta complexidade se você não tem conhecimento jurídico? Então, o cara que fecha um contrato com, sei lá, Banco do Brasil, ele precisa sentar com o jurídico do Banco do Brasil, discutir teses, discutir temas, e se ele não tiver esse conhecimento aprofundado, é muito difícil que o contrato realmente saia do papel. Conhecimento jurídico, ele assim, é o básico e é o óbvio. Todo mundo sabe que qualquer profissional da área jurídica ele precisa se dedicar muito nesse estudo. Então, qual o seu nível de estudo das matérias aí da área jurídica? Você acompanha, por exemplo, informativos de jurisprudência dos tribunais superiores? Você está atualizado com a jurisprudência atual? Você está atualizado com as inovações legislativas que são produzidas e publicadas todos os dias? Você tem uma base sólida para discutir temas diversos das matérias jurídicas relacionadas à sua área de atuação? É muito comum a gente ver profissionais que nunca se dedicaram dessa maneira na advocacia e então vou estudar para concurso público. E aí, de fato, realmente começa a estudar e passa a ter uma rotina mais constante de estudo. Beleza, conhecimento jurídico é uma das áreas que você precisa ter conhecimento. É uma das áreas que você precisa dominar para ser bem-sucedido na advocacia, mas só ele não basta. Tem muita gente com uma base de conhecimento muito sólida que não consegue avançar, ter um bom retorno financeiro
na advocacia. Por que que isso acontece? Porque conhecimento jurídico não basta. Você tem conhecimento sobre gestão, por exemplo? O que que você sabe sobre como administrar um escritório? Porque um escritório, ele não é só a prestação de um serviço jurídico, ele também é uma empresa, ele também tem os seus custos, ele também tem as suas próprias demandas de funcionários, secretário, estagiário, outros colaboradores. Então, fluxo de caixa, como é que você vai administrar tudo isso? Você tem conhecimento nessa área? Não precisa ser necessariamente você quem vai fazer isso no seu escritório, mas você precisa ter conhecimento para delegar e debater isso com a pessoa que receberá essa atribuição. Então, um conhecimento de gestão, de finanças, de pessoas, esses aspectos eles são muito importantes. São também essenciais para que você seja um bom advogado e consiga ter sucesso nessa área. Mas também não basta. Você tem conhecimento de comercial, marketing, como que você se posiciona, qual é o cliente que você atende, como que você faz prospecção de clientes, como que você fecha um contrato numa reunião. É um conhecimento que não tem nada a ver com a área jurídica. Você está posicionado na internet? Você trabalha com indicação? Qual é a sua forma de prospectar novos clientes, fechar novos contratos? Quando você senta com um potencial cliente, como que você dialoga com ele? Para que seus resultados possam escalar para um nível diferente do que você se encontra, você precisa estudar isso. Como negociar, como apresentar o seu serviço com uma alta percepção de valor na visão do cliente. Então, tudo isso demanda estudo. E são estudos que a maioria dos profissionais da área jurídica ignoram. Você não vê muito advogado falando sobre isso. Essa massa de advogados, de 1,5 milhão de advogados, a pessoa acha que basta pegar um livro de doutrina e ler ali o Caio Mário, ler ali o Daniel Amorim. A gente chega à conclusão de que, enquanto a maioria dos profissionais se preocupa apenas com a área jurídica, vai ser muito difícil ter um sucesso comercial na advocacia. E por outro lado, nas carreiras de Estado, basta o conhecimento jurídico. Lógico, num volume muito maior. Hoje em dia na magistratura você precisa, por exemplo, ser aprovado no ENAM. Aí o ENAM vem todas ali as principais matérias jurídicas. Então o ENAM você apenas se habilita para poder fazer o concurso. Então, beleza, passou no ENAM, agora vamos lá para a primeira fase do Tribunal de Justiça aí, sei lá, do Maranhão. Primeira fase. Segunda fase, prova de sentença, questões subjetivas. Terceira fase, prova oral. Quarta fase, provas de títulos. Então, beleza, tudo isso está relacionado ao conhecimento jurídico. Mas acabou. Você vai estudar aí informativos de jurisprudência, você vai estudar material de doutrina e você vai estudar questões, métodos de fazer prova. Então é um conhecimento relacionado apenas à área jurídica. Na advocacia não. Você precisa abrir todo esse leque para estudar a gestão de um escritório, a gestão ali dos seus colaboradores, a gestão das finanças ali da sua atividade. Você precisa estudar ali o marketing, as formas de prospectar clientes e fazer com que o seu escritório de fato cresça. A quem você deve se associar, tudo isso demanda estudo. E achar que a advocacia está limitada ao estudo de matérias jurídicas é, assim, se condenar ao fracasso nessa área, se condenar à frustração para depois cogitar ir para o serviço público como uma atividade que seria ali a sua esperança. Porque no serviço público, sim, você apenas estuda matérias jurídicas. Então, sempre que você vê um profissional da advocacia muito bem sucedido, analise as competências dessa pessoa que você consegue perceber que não estejam relacionadas à área jurídica. A forma como essa pessoa se comunica, a forma como essa pessoa se posiciona na internet, a forma como essa pessoa se posiciona fora da internet também, tudo isso é muito importante. Quais são os conhecimentos que esse cara tem que não são comuns, que ultrapassam os conhecimentos da área jurídica? Quais são? Então, bons profissionais da advocacia, eles são muito mais admiráveis, na minha visão,
do que qualquer pessoa que é aprovada num concurso público para magistratura, por exemplo, porque é muito mais difícil. É muito mais difícil você acumular todo esse conhecimento, desenvolver relacionamentos com as pessoas corretas, esse conhecimento de relações interpessoais, o network aí que é necessário para alcançar esses níveis na advocacia. Isso demanda muito tempo e demanda uma habilidade que é muito rara, mas que é possível desenvolver, desde que o profissional se aplique no estudo dessas competências. Não dá para achar que vai cair do céu, que isso é algo que é inato, que a pessoa já nasce sabendo fazer. Não, tudo isso pode ser estudado e pode ser aprendido. Então, quando a gente vê alguém bem sucedido nessa área, é muito mais admirável, porque a gente consegue perceber que uma pessoa se dedicou nesses assuntos e conseguiu de fato ascender. E é por isso que um profissional da advocacia ele acaba ganhando 10 vezes mais do que um juiz comum. Aí você vai no Poder Judiciário da União, muitos magistrados eles recebem ali o teto do funcionalismo público, porque não há espaço para tantos penduricalhos e tal. Então o cara recebe ali seus 50 mil, mas tem advogado que está faturando no mês aí R$1 milhão. Então ele vai pagar os custos ali do escritório, faz aí um prolabore, vai fazer a gestão do caixa do escritório, mas no fim das contas acaba sobrando muito mais dinheiro limpo do que sobra para um magistrado. E ainda tem aquela coisa, pô, a magistratura, beleza, você pode receber os penduricalhos e R$200 mil no mês. Pô, mês que vem você tá saindo aí no Antagonista, você tá saindo no Metrópolis. Porque, cara, não sei se é interessante também você ter essa constante pressão popular que questiona os altos salários, que realmente precisam ser enquadrados de uma forma que não é muito legal. Para que não entre no teto, são verbas que precisam ser enquadradas como verbas de natureza indenizatória e por isso podem ultrapassar o teto. Aí a imprensa começa a cair em cima, daqui a pouco seu nome está aí em matérias da imprensa. Não é legal, né? Não é legal. Eu acho que é muito mais interessante e muito mais admirável o profissional da advocacia que consegue superar todas essas dificuldades e um mercado tão grande e ser bem sucedido nessa área. Na minha visão, é por isso que o bom advogado ele precisa ter muito mais conhecimento do que qualquer juiz. Me conta aí o que você acha nos comentários, faz sentido, não faz? Em outros vídeos meus, teve muita gente que me xingou aqui, mas enfim, se inscreva aqui no canal e vamos participar desse debate.